Olha só, você sabia que 4 em cada 10 brasileiros sofrem com dor crônica? Pois é, o levantamento foi apresentado no Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor. Ainda segundo esse levantamento, a situação encontrada aqui no Brasil é similar à situação global. Ou seja, as pessoas no mundo, gente, sofrem com dores que se repetem por meses seguidos e persistem mesmo com tratamento. As principais dores crônicas são na região lombar e as dores de cabeça. Para falar sobre o assunto, o repórter São Paulo recebeu hoje aqui no estúdio a médica Fernanda Lanza. Ela é anestesiologista especialista em dor. Fernanda, boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tarde, acho que a gente podia começar explicando, definindo o que é dor crônica. Tá. Dor crônica, pela Associação Internacional do Estudo da Dor, que é uma associação americana, ela define a dor crônica como após a resolução do problema atual, você tem dor, a dor persiste por mais de 3 meses. Ou seja, você teve uma torção de tornozelo, por exemplo, e aí você edemaciou, inchou o tornozelo, aí resolveu, melhorou a dor. Não melhorou a dor por 3 meses, ela passa a ser dor crônica. Mas se você, por exemplo, tem um câncer, e você ainda está em tratamento do câncer, mesmo que esse câncer demore mais do que 3 meses, ele não é considerado dor crônica, apenas após a resolução do problema que a gente considera dor crônica após 3 meses. E ela surge do nada? Muitas vezes ela surge do nada, mas a grande maioria das vezes ela tem uma causa, tá? Os estudos ainda não conseguem definir a causa exata da dor, né? Eles definem que tem relação com o sexo, né? Então, o feminino parece ter mais prevalência do que o masculino. Relação com a genética. Então, alguns pacientes nascem geneticamente com mais propensos com alterações ósseas, osteomusculares. Relação com a idade. E relação com o trabalho. Essas são as 4 relações principais. A dor crônica, acima de 3 meses, como eu expliquei, ela pode causar depressão, distúrbios do sono, né, como insônia, porque a irritabilidade é uma coisa constante. Os pacientes, as pessoas no geral, elas acham que tem que ter dor incapacitante para procurar ajuda. Não tem que ter dor incapacitante para procurar ajuda. A gente tem... O fato de ter dor por mais de 3 meses, você já deve procurar ajuda, ou até mesmo antes disso. Quanto antes você for para um profissional, mais rápido você vai ter a cura dessa dor. Risco de automedicação? Aqui no Brasil, a gente está melhorando essa questão de automedicação, mas ainda a gente tem a automedicação de anti-inflamatórios, principalmente em larga escala. O anti-inflamatório em larga escala, ele não vai tratar a causa da dor crônica, porque muitas vezes não é só inflamação, e além disso vai causar outros malefícios para o paciente. E pode mascarar o problema e piorar o problema, Pode mascarar o problema também. Tratamentos? Os tratamentos são amplos, são diversos, tá? Então, são teias de medicamentos. Claro que a gente usa analgésicos simples também, como Novalgina, como o Tilenol, mas a gente tem que usar muitas vezes o antidepressivo e o anticonvulsivante. Não porque aquele paciente já tem depressão, mas porque tudo vem do cérebro. Não é um problema psicológico, mas tudo vem de um estímulo cerebral que causou aquela dor crônica. Algum erro cerebral faz com que o paciente venha a ter dor crônica. Então, a gente trata com medicamento, antidepressivos e anticonvulsivantes. A gente evita o opioide, que é a morfina, para esses pacientes de dor crônica, pelo risco de dependência, porque ele não vai ter dor por um dia, uma semana. Ele vai ter dor crônica, ele vai ter dor por anos, às vezes, por meses a anos. Além disso, a gente tem os tratamentos alternativos, como a acupuntura, que já é cientificamente comprovada. Muitas vezes a gente lança mão de massoterapia também, com um profissional adequado para isso, né, ou quiropraxia. É fundamental que a gente tenha, juntamente com esse tratamento medicamentoso e alternativo, uma terapia comportamental, tá? Então, muitos pacientes precisam de entender a dor e passar por um terapeuta para entender a dor e como lidar com a dor. E atividade física. Tem cura? Muitas vezes sim. Então, muitas vezes então sim. Não devemos nos contentar, eu tenho dor, eu vou lidar com a dor. Não. Nós devemos procurar ajuda o quanto antes possível, né, para que essa dor, primeiro, não vire crônica, né? Perfeito. Virou crônica,
não vire anos. Tem atendimento no SUS para a gente fechar? Tem atendimento no SUS, a Escola Paulista tem atendimento e o HC também aqui de São Paulo tem atendimento. Vou pedir para colocar na tela aí o telefone, o endereço, o e-mail, para quem tiver mais dúvidas sobre esse bate-papo aqui, pode mandar um e-mail para clinicasalate@gmail.com, que eles podem ajudar você. .com.br. Isso. Perdão. clinicasalate@gmail.com.br. Se você tiver alguma dúvida e quiser continuar esclarecendo aí sobre esse nosso bate-papo aqui sobre dor crônica. Obrigada pela participação. Nada. Uma boa tarde para você. Até uma próxima oportunidade. Também.